Oi, obrigado por ter se juntado a nós em mais esse webinário sobre gestão em cenários, dessa vez falando sobre abril de 2025. E, como sempre, eu estou aqui com a minha sócia, nossa CIO, Magali Bin. Magali, obrigado por se juntar a nós. Eu que agradeço. Resultados de abril de 2025 no Brasil foram muito bons, muito fortes, de renda fixa a ações, todas as previdências, todos os nossos perfis de superfundos, tudo performou muito bem. As notícias ruins vieram de fora do Brasil, particularmente dos Estados Unidos, e por conta disso, o Fundo Internacional sofreu agora no mês de abril um pouco. Nos últimos 12 meses ainda está com uma performance muito boa, mas para explicar um pouco melhor esse ruído que vem de fora e esse Brasil que reagiu bem a esse ruído, Magali, vamos começar a nossa apresentação? Vamos lá. Então, Pedro, como diz a abertura da carta do Gustavo Franco, que os nossos clientes vão receber entre hoje e amanhã, o mês de abril pertence a Donald Trump, né? O mês foi marcado por muita volatilidade, né, mais do que o normal, e por dois fatos marcantes distintos. E ambos estão relacionados à política de tarifa de importação do governo americano. O primeiro desses fatos foi o anúncio das tarifas no chamado Liberation Day, que aconteceu em 2 de abril, logo no início do mês, quando o governo americano impôs tarifas elevadas sobre todos os parceiros comerciais, em níveis que sem precedentes e também muito acima do que o mercado estava contabilizando. Então, na sequência desse anúncio, houve muita volatilidade, né, mundo afora, no mercado de investimentos. A Bolsa Americana chegou a cair 10% no seu pior momento, mas um pouco depois, aproximadamente ali entre o dia 9 e dia 10, o governo americano decidiu voltar atrás, dar um passo para trás, e impor uma suspensão, né, dessas medidas por 90 dias, até para dar tempo das negociações entre os países acontecerem. E a partir daí, a gente viu uma grande recuperação nos mercados financeiros do mundo todo, né? A Bolsa Americana, né, que no pior momento havia caído os 10%, acabou aqui fechando em uma queda de 0,7%, se a gente pegar o S&P. O Nasdaq acabou até subindo um pouco, 1,6%, também em função do bom resultado das empresas de tecnologia no primeiro trimestre do ano. O ouro, e as ações na Europa foram destaques positivos. O ouro que vem num rally impressionante, porque tem sido percebido como um dos poucos ativos seguros no mundo, impulsionado por compras de vários bancos centrais, e a Europa se beneficiando da migração dos recursos, de recursos investidos em ativos norte-americanos para o mundo todo, né? Então, a gente tem visto muita migração de recursos dos Estados Unidos para mercados emergentes, também para outros países desenvolvidos. Do lado negativo, o petróleo continuou respondendo mal à perspectiva de desaceleração econômica global. Também houve anúncios de aumento de produção pela OPEC, né? Então, aqui a gente vê o petróleo tomou um tombo de 18%. A China, né, aqui é representado pelo índice de bolsas, também se ressentiu dessa imposição de tarifas muito altas, né, tarifas de importação muito altas sobre os exportadores chineses. E o dólar acabou caindo 5% no mês, né? Houve uma desvalorização em relação a várias moedas, né? Principalmente de países desenvolvidos nesse mês, não tanto de países emergentes como o Brasil, mas ainda assim. O real conseguiu se valorizar também em relação ao dólar esse mês. Então, aqui na parte da direita do slide, a gente vê os índices e ativos agora brasileiros, né? Como você falou, bons ganhos, né? O Ibovespa subiu 3,69%,
muito ajudado pelo fluxo positivo de estrangeiro na segunda quinzena, por esse bom humor, né, do mercado, e fraqueza do dólar que favorece mercados emergentes. A gente também teve um bom desempenho da renda fixa, e aqui, Pedro, o que está por trás disso é o fato de que, como existe essa perspectiva de desaceleração da atividade econômica global, os bancos centrais do mundo podem ser um pouco mais flexíveis na política monetária, abaixar um pouco mais os juros, e aqui também, né, para o nosso Banco Central, vai ter um espaço maior para ter juros mais baixos, porque se no mundo o mundo está baixando, a gente também consegue trabalhar com um patamar de juro mais baixo aqui. Então, como os juros futuros caíram, né, em toda a extensão da curva, a gente teve um bom desempenho dos papéis de renda fixa atrelada à inflação, que está aqui representada pelos IMAs-Bs, também na renda fixa pré-fixada, né, todos com ganhos acima do CDI de 1,06% no mês, e o IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, também subindo 3%. Nesse ponto, Magali, e aí citando novamente o Gustavo Franco, que fez uma palestra para a gente ano passado, ele tem uma anedota, quase uma forma de enxergar, que a taxa de juros é o mecanismo que desconta o futuro da população brasileira, ou seja, uma taxa de juros alta significa que o brasileiro não tem futuro, uma taxa de juros baixa significa que o brasileiro tem futuro, né? E a gente está no auge da taxa de juros, 14,75, praticamente 15% ao ano, com o que você está falando para a gente agora, a maior parte do mercado acreditando que no futuro essa taxa de juros vai cair. Logo, o que está acontecendo é que hoje a gente está com pouco futuro e o mercado está dizendo que lá na frente vai ter mais futuro. Mais futuro é uma coisa boa e é por isso que os mercados andam, que a gente consegue ganhar dinheiro para vocês. Taxa de juros baixo significa que cada um de nós pode ter mais futuro nessa visão do Gustavo, que é uma boa anedota para a gente colocar aqui nessa hora. Perfeito. Indo agora para o desempenho dos superfundos e perfis de risco no mês, destaque positivo para o fundo de ações, que subiu muito mais do que o Ibovespa, né? Praticamente 7%. Renda fixa em linha com o CDI, multimercado muito acima, e a gente teve aqui como destaque negativo o fundo internacional, que se ressentiu da desvalorização do dólar contra o real e também do fraco desempenho do S&P. Acho que é bom também reforçar aqui, Pedro, que todos os perfis de risco no ano estão acima do CDI, tá? Então, o acumulado do CDI até abril é 4%, o perfil conservador acumula um ganho até abril de 4,3%, o balanceado de 4,6% e o especialista de 5,1%. Aqui no lado direito, a gente tem os fundos de previdência, que, como carteiras diversificadas que são, também se beneficiaram da alta da bolsa, do bom desempenho dos papéis de renda fixa indexada à inflação e também do bom desempenho dos multimercados. E também no caso do fundo balanceado, a gente teve aquela boa performance do fundo imobiliário, que a gente vai falar até um pouco mais quando a gente chegar no fundo de previdência. Então, agora, entrando em cada fundo e começando com o fundo de renda fixa, esse fundo rendeu 1,06% ou 101% do CDI. No slide da esquerda, a gente tem a alocação do fundo por estratégia e no da direita, o retorno e atribuição bruta. Então, em azul mais escuro, o retorno da estratégia e no azul mais claro, a gente tem a atribuição bruta para o resultado daquela estratégia. Os ganhos na renda fixa, inflação e né, pré-fixado, vindos do achatamento dos juros futuros que a gente comentou, ajudaram essas carteiras no mês.
Isso foi reflexo do cenário externo mais positivo, né, apontando para juros mais baixos em várias economias, o que permite que o Banco Central brasileiro trabalhe também no patamar de juro um pouco mais baixo do que antes. E acho que aqui, para resumir, acho que a gente continua tendo uma performance consistente desse mercado de crédito, né? Acho que todos os meses aí desse ano, a gente tem visto uma performance bastante favorável, mas a gente sabe que 2025 tende a ser um pouco mais volátil do que 2024, e por isso que, de modo geral, a gente aqui no Comitê de Investimento segue focando em redução de risco, acompanhamento de ativo e do passivo dos gestores especialistas e os próprios gestores e especialistas que a gente tem na carteira também trabalhando com prazos mais curtos, né, e alta qualidade dos papéis. Entrando agora no fundo multimercado, que rendeu 2,22% ou 210% do CDI. Aqui a gente vê que todas as estratégias performaram bem. Os destaques positivos foram as parcelas macro e quantitativa internacional, né? Esse é um fundo internacional que a gente tem performado extraordinariamente bem. Os fundos macro, que vinham com uma performance um pouco mais fraca nos meses anteriores, acho que você vai lembrar disso, Pedro, eles tiveram um bom desempenho em abril, porque apostaram principalmente na queda de juros futuras aqui no Brasil, né? A gente não está falando daquela Selic definida pelo Banco Central, mas queda de juros projetadas para o futuro, né? Eles estavam apostando nisso e realmente houve essa redução dos juros futuros. Também ganharam dinheiro em posições em moedas, principalmente apostando contra a queda do dólar. E com toda essa retórica em torno das tarifas, com o potencial de colocar um freio no crescimento global, os gestores especialistas nos fundos multimercado macro agora, né, estão com uma carteira que que está refletindo essas apostas de juros mais baixos no mundo, não só mundo afora, né, como no Brasil também. E também apostando na continuidade do enfraquecimento do dólar em relação a outras moedas. E dentro desse contexto, Magali, a gente diminuiu muito a nossa alocação em macro nos últimos semestres, né? A gente vem diminuindo isso sistematicamente. É muito cedo para falar de um aumento de exposição a macro ou até mesmo de uma diminuição do ritmo de diminuição, ou você continua achando, em nome do comitê, de que tem que diminuir a exposição como um todo a macro, enquanto que essa categoria de gestores não encontra uma forma mais clara de ganhar dinheiro de forma sistêmica. A gente tem visto uma inconsistência de resultados nos fundos macros. Eu acho que eles são importantes para reduzir a volatilidade da carteira, porque eles tendem a ser descorrelacionados com outras classes de ativos que que são apostas mais direcionais, né, no sentido do que anda o mercado, né, porque eles podem apostar em qualquer direção, então por isso eles são mais correlacionados. Então eles têm um papel importante na carteira, mas eu acho que esse movimento de diversificação que nós fizemos aí começou principalmente em meados de 2023. Eu acho que ele foi acertado em razão da dificuldade de leitura do cenário, da quebra de correlações históricas que a gente teve também, que dificultaram realmente a leitura desse tipo de fundo. Mas eu acho que essa redução ela foi importante e ela é importante porque ela diversifica as nossas fontes de retorno, né? A gente estava naquele momento muito concentrado em fundos macros, né? A gente chegou a ter uma concentração de 70%, agora a gente tem 40%. Talvez eu acho que tenha até um espaço para diminuir um pouco mais essa alocação, não aumentar, mas
não é o caso de eliminá-los completamente também, porque, de novo, acho que tem esse papel de descorrelação da carteira que a gente considera bastante importante. Perfeito. Obrigado pela explicação. Indo agora para o fundo de ações, o fundo teve uma performance excelente, subindo 7,23%, de novo, muito superior ao do Ibovespa, que subiu 3,69%. O mês começou com o impacto do Liberation Day, né, essa nova política tarifária do governo Trump. O Ibovespa chegou a recuar 5% no pior momento, mas depois, com o adiamento de 90 dias da implementação dessa política, a Bolsa aqui também começou a se recuperar, virou para o campo positivo, e foi muito impulsionada por fluxo gringo positivo na segunda metade do mês, né? Inclusive, Pedro, uma curiosidade, no começo do mês, a Bolsa chegou a perder 10 bilhões em recursos estrangeiros. E praticamente esse fluxo voltou na segunda metade. Então, olha só como isso mostra o quão difícil é para aquele investidor que está tentando acertar o ponto de saída ou o ponto de entrada na bolsa, né? Que a gente chama de market timing, né? As coisas estão mudando assim muito rapidamente, né? E se ele estiver fora da bolsa no momento errado, ele pode perder a rentabilidade de um ano inteiro. Então, a gente continua com essa estratégia de ficar diversificado, ficar investido, né? E passando por alguns momentos de turbulência, mas também capturando o bom resultado no momento que ele acontece. Aqui eu acho que talvez como último comentário, dizer que dos grandes setores da Bolsa, a gente teve uma boa performance do setor de utilidade pública, também de consumo cíclico e financeiro, mas a gente teve uma péssima performance do setor de energia, por exemplo, né? A gente viu no começo dessa apresentação que petróleo caiu 18% no mês, Petrobras caiu 17% e tem um peso relevante na bolsa. Então, você vê como os outros setores fizeram a diferença para emplacar esse resultado positivo do final do mês. Então, muita volatilidade, muita dispersão de resultados. De novo, ressalta o quão é importante a diversificação. E agora, no acumulado desses 4 meses do ano, nosso fundo de ações em relação ao Ibovespa como um todo, Está à frente do Ibovespa. que ótimo, que boa notícia. Indo agora para o fundo internacional, o fundo recuou 0,71%. O principal detrator foi o fundo Templeton, que atua no nicho de transição energética, né? Teve uma queda significativa nesse mês, bastante descorrelacionado com os índices de bolsa americanos. Com a fuga de ativos, desculpe, para ativos mais seguros, de novo, o ouro que a gente tem na carteira subiu 5,3%, nos beneficiou, porque a gente carrega ouro e prata nessa carteira do Fundo Internacional, mas com essa performance aqui mais fraca do Templeton nesse mês e também com a desvalorização do dólar frente ao real, a gente fechou com esse resultado levemente negativo. Entrando agora nos fundos de previdência, a gente tem dois fundos, né? O fundo conservador e o fundo balanceado. Os dois, como a gente pode ver aqui, têm carteiras diversificadas, só que o fundo conservador tem um perfil, um viés mais cauteloso, né? Com menos alocação a ações Brasil, ações internacional, também menos alocações a alocação a multimercados, com mais renda fixa do que o fundo balanceado. E aqui a gente também tem uma categoria a mais do que no conservador, que é o nosso fundo imobiliário, que representa 4%. Em março, o fundo conservador subiu 1,74% e o balanceado
1,87%. Desculpe, aqui está invertido, o retorno deveria ser 1,87 e a volatilidade 0,63. Então, já tô vendo aqui que teve um erro na impressão, mas o retorno aqui foi de 1,87% no mês. Assim como no fundo de ações, o retorno da parcela de renda variável nos dois fundos ficou bem acima do Ibovespa, né? Aqui 6,7%, aqui 6%. E isso realmente ajudou a fazer a diferença nesse mês, junto também com bons retornos nas parcelas dos multimercados, né? Para quase que o dobro do CDI no mês. Também bons desempenhos na renda fixa e inflação, como a gente comentou no início dessa apresentação. Bons resultados também aqui na renda fixa CDI, né? Também muito acima do CDI de 1,06% no mês. E no caso aqui do fundo imobiliário, que a gente tem no balanceado, essa contribuição aqui de 0,12 12 bips, né? 12 pontos base, 12 pontos base, né? Que foi importante também para esse retorno de 1,87% do fundo balanceado, apesar de ter uma exposição só de 4% a esse fundo imobiliário. E aí, Pedro, eu queria até fazer um comentário sobre o nosso fundo imobiliário. Acho que é importante, às vezes, a gente destacar alguns fundos aqui na nossa apresentação, né? Esse é um fundo que, se você olhar em 12 meses, ele não tem uma boa performance, assim como todos os fundos imobiliários da indústria, né? Está sofrendo bastante com essa oscilação de taxa de juros, né? Ah, mas eu queria fazer um destaque aqui, que esse nosso fundo imobiliário, que é administrado pela Rio Bravo, ele atua numa estrutura de fundo de fundos que busca ganho de capital através do investimento em fundos imobiliários descontados. E isso é interessante porque no momento em que os investidores estão se desfazendo dessa categoria, o nosso fundo está comprando as cotas depreciadas desses fundos, né? Ele atua em vários nichos, né? Como logístico, industrial, renda urbana, residencial, shoppings, escritórios e outros. O fundo tem isenção nos rendimentos e no ganho de capital na venda desses ativos e reinveste os dividendos que ele recebe, né? Então, é uma estrutura um pouco diferente daquela em que o investidor recebe mensalmente dividendos. Que muitos investidores naturalmente gostam, né? Apreciam, mas a vantagem do nosso fundo é que nos momentos de estresse de mercado, quando as cotações dos fundos imobiliários estão negociando a preços descontados, o nosso fundo está comprando essas cotas. E a ótimos preços, com o dinheiro recebido dos dividendos. Deixa eu tentar colocar isso, a mesma coisa com outras palavras, né? Você tem uma característica que nem sempre é positiva em fundos imobiliários disponíveis no mercado, que é se você distribui dividendo no momento em que o preço da cota daquele fundo está descontado, ou seja, ele está baixo, você tem uma sensação de alta rentabilidade quando você compara com a cota, isso se chama yield em inglês, que é o retorno, literalmente, sobre a sua cota, mas o que você está fazendo, de fato, é que você está tirando dinheiro do fundo, ou seja, é como se fosse um resgate a uma cota descontada, né? Então, aquela distribuição de dividendo é muito cara para você, que é um investidor, que é um capitalista naquele momento. A vantagem do nosso fundo é que ele pega essa distribuição de dividendo e reinveste dentro do próprio fundo. Ela fica dentro do fundo. Logo,
você capitaliza em cima de um dividendo em uma cota mais baixa. E a estratégia do nosso fundo é um fundo que busca oportunidades justamente de fundos que estão descontados, ou seja, estão depreciados, ou seja, que tem preço mais baixo, de forma que isso capitalize um em cima do outro. Então, não é dizer que você receber dividendo de fundo imobiliário seja necessariamente um mau negócio. Talvez você precise receber o dinheiro para financiar o seu estilo de vida, e está tudo certo com isso. Mas do ponto de vista financeiro, que é o que o Comitê de Investimento e a Magali que eu represento está falando nesse momento, o melhor negócio não é esse. O melhor negócio é você pegar esse dividendo, reinvestir ele justamente em uma estratégia de comprar outros ativos imobiliários também descontados para que isso componha ao longo do tempo, da importância dessa estratégia dentro do Fundo de Previdência. Ficou claro assim? Falei besteira, Magali? Não. Não, não, é Não? perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom. Falou muito bem. Então tá, eu acho que a apresentação termina nesse ponto, né? Então, Sim, Magali, muito obrigado, obrigado pelo tempo e pela paciência de explicar para a gente. Obrigado a todos vocês que se juntaram a gente e nos acompanharam ao longo de mais esse webinário. Até mês que vem, espero vocês. Até mais.